O STF entrou em crise, e não é uma crise pequena, na verdade é uma crise gigantesca, provocada pelo ministro bolsonarista Nunes Marques, que ontem à noite tomou uma decisão muito controversa que enfraquece o próprio STF, mas principalmente o TSE. Foi uma punhalada nas costas que o Nunes Marques deu no Alexandre de Moraes. E inclusive os outros ministros do STF começaram a dizer que o Nunes Marques age em comunhão com o Bolsonaro para beneficiar o presidente da República. Olha que história cabeluda que eu vou explicar tudo pra você, mas eu quero saber a sua opinião. Você acha mesmo que o Nunes Marques é uma espécie de infiltrado de Bolsonaro para beneficiar o presidente da República em decisões no STF? Deixe seu comentário, o seu like e envie um superchat para o vídeo clicando no botão de valeu aí embaixo. E como eu falei, essa é uma história complexa e eu vou explicar tudo pra você. Mas nós temos que voltar na origem desse fato, que foi a decisão em 2021 do TSE e também do STF de caçarem 2 deputados bolsonaristas. E um desses deputados é muito importante, é o Fernando Francischini. E o Fernando Francischini foi caçado pela maioria do tribunal pela propagação de notícias falsas a respeito do pleito de 2018. Eu já fiz vídeo na época, se eu encontrar eu vou deixar o link aqui no card. Mas o que aconteceu com o Fernando Francischini? No dia do pleito, ele que foi um vitorioso, ele começou a fazer uma live divulgando notícias falsas, falando que as urnas estavam corrompidas, que pessoas tentavam votar em Bolsonaro, o voto ia pro Haddad, que elas votavam lá 17 e não aparecia o rosto do Bolsonaro. Vocês estão lembrados dessa história? Então, isso possivelmente vai acontecer de novo esse ano, mas ele ficou divulgando isso em live. Claro, tudo mentira, nós nunca tivemos uma fraude em todo o nosso processo eleitoral e um processo foi aberto contra o deputado Fernando Francischini. Ele foi julgado, condenado e perdeu o mandato e também os direitos políticos. Ele não poderá disputar nenhum tipo de pleito por 8 anos. E essa decisão era vista pelo TSE como sendo um grande trunfo contra notícias falsas a respeito do pleito. Porque era um recado, olha, nós já caçamos um, nós já tiramos os direitos políticos de um, então não tentem fazer nenhuma bobagem, nenhuma gracinha contra o nosso processo da democracia representativa. Então era um trunfo que o STF e principalmente o TSE tinham. Só que aí o que aconteceu? O Nunes Marques, ontem à noite, em uma decisão muito controversa, revogou a decisão e devolveu os direitos políticos para o Fernando Francischini. Uma punhalada nas costas do Xandão e principalmente do TSE. E você vai ficar me apunhalando nas costas se você não for um inscrito. Então se inscreva logo no canal. E por que foi uma apunhalada nas costas? Primeiro, pessoal, porque a decisão de caçar o deputado foi uma decisão tomada pela maioria dos 2 tribunais. E não é comum, na verdade é muito incomum, para não dizer que nunca aconteceu, o ministro do STF tomar uma decisão monocrática contrariando a decisão da maioria em plenário. Como que acontece nesses casos? Se um ministro ele tem uma posição contrária, ele expressa essa posição contrária em plenário no voto, mas ele não contraria em uma decisão monocrática a maioria ou a decisão tomada pelos pares, tomada em plenário pela maioria. Então o que o Nunes fez foi uma afronta aos seus colegas e o coloca em isolamento. E começou todo esse burburinho nos bastidores que o Nunes Marques, na verdade, ele quer agir no STF para beneficiar o Bolsonaro. Inclusive sendo uma espécie de figura antagônica ao Alexandre de Moraes. Porque o Nunes Marques começa a falar ali também para os seus aliados que ele discorda das decisões do Alexandre de Moraes. Ele acha o Xandão muito autoritário e que os pares do Xandão, os outros ministros, permitem que ele tenha essa postura autoritária. E vocês sabem que o Xandão é uma figura que afronta a família Bolsonaro e bota medo em Bolsonaro. O Bolsonaro, ele vê um careca e ele começa a bater a dentadura de tanto medo. Porque ele tá com carecofobia por causa do Alexandre de Moraes. Só que a decisão do Nunes Marques beneficia diretamente o Bolsonaro. E você vai se beneficiar se inscrever no canal. E por quê? Porque essa história de propagar notícia falsa a respeito do pleito de 2018 não é só algo do Fernando Francischini. O Bolsonaro fez a mesma coisa e faz a mesma coisa. Ou nós vamos nos esquecer daquela live mentirosa que ele falou que ele ia mostrar as fraudes do pleito e não mostrou absolutamente nada. O Bolsonaro é um propagador de notícias falsas a respeito do pleito. E o TSE estava usando essa história toda para dar uma contida nos ataques do Bolsonaro justamente contra a democracia
representativa. Porque tem uma história aí que eu não sei se vocês lembram, que os candidatos eles podem ser considerados inelegíveis até agosto desse ano. Então se o Bolsonaro ficasse propagando mentira, notícia falsa, ataques contra o pleito, o TSE poderia simplesmente falar o seguinte: olha, nós vamos tirar a possibilidade de você disputar o pleito, porque você cometeu crimes. É claro que isso não iria acontecer, mas era uma espada, era uma opção, um recurso que o tribunal tinha contra Bolsonaro para se defender dos ataques. E estava utilizando justamente essa posição do Fernando Francischini, essa decisão contra o Fernando Francischini, para respaldar a decisão e fazer uma espécie de barreira contra os ataques bolsonaristas, principalmente de Bolsonaro. Só que a decisão do Nunes Marques retira essa possibilidade, enfraquece o TSE, enfraquece o STF e também o Alexandre de Moraes. Porque nos últimos dias, você vai se lembrar muito bem, eu já fiz vídeo falando sobre isso, o link está aqui no card, o Alexandre de Moraes estava falando muito, mas muito grosso, contra as milícias bolsonaristas. Inclusive, o Augusto Aras tinha falado para o Alexandre de Moraes arquivar o inquérito das fake news. O Xandão falou o seguinte: não vou arquivar absolutamente nada, porque as investigações elas estão avançando e não somente isso, nós vamos pegar os grandes figurões, nós vamos pegar os responsáveis por tudo isso. E quem são os responsáveis? A gente sabe, Carluccio e o Eduardo Bananinha, mas principalmente o Carlos Bolsonaro. Eu já fiz também um vídeo detalhando, que não cabe aqui nesse vídeo explicar como funciona as milícias virtuais do Carlos Bolsonaro. Mas eu já fiz vídeo explicando, o link está aqui no card se você tiver mais interesses de saber como que é o funcionamento de toda essa organização, que é algo muito, mas muito complexo. Então essa decisão do Nunes Marques enfraquece o Alexandre de Moraes. E outra, é claro que essa decisão, ela possivelmente vai ser revogada caso vá a plenário. Só que o estrago já foi feito, pessoal. Porque agora o Bolsonaro ele vai poder usar aquele argumento e falar o seguinte: eu estou sendo perseguido. Porque houve uma decisão do Nunes Marques favorável aos parlamentares bolsonaristas que foi cassada pela maioria. E eles estão fazendo isso justamente para enfraquecer o debate público, eles estão fazendo isso justamente porque eles querem a volta do Lula como presidente, porque o Edson Fachin já foi advogado do MTST, o Bolsonaro falou isso em live, salvo me engano, há 2 semanas, já fiz vídeo, também vou deixar o link aqui no card, e eles querem, além de eu perder, eles querem que eu seja preso. Então o Bolsonaro, com essa decisão do Nunes Marques, ele é beneficiado de várias formas. A primeira delas, o enfraquecimento do discurso e das proteções, das barreiras colocadas pelo TSE e principalmente pelo STF. Mas isso reforça todo o discurso de Bolsonaro que ele é um perseguido político. E é exatamente isso que o Bolsonaro vai tentar fazer daqui pra frente. E outra, pessoal, tô cantando essa bola pra vocês porque vai acabar acontecendo isso. O discurso de fraude nesse ano vai conseguir ficar muito mais fortalecido. E por quê? Porque em 2018 o pessoal apertava lá o número do Bolsonaro e o que acabava acontecendo? Ah não, eu apertei aqui o número do Bolsonaro e não apareceu o rosto do presidente, não apareceu a foto do presidente. Tô apertando 17 aqui e não tá aparecendo. E tinha gente que tava apertando para governador. E é claro, não vai aparecer. Só que esse ano, o Bolsonaro mudou o número. Não é mais B17, o número do Bolsonaro é 22, porque ele tá no PL. Vai ter gente apertando... Printa isso aqui, printa esse momento. Pode printar e me cobrar. Vai ter gente apertando B17 na urna na hora de votar no Bolsonaro e falar assim: aqui, tô votando no Bolsonaro e não tá aparecendo o número. Essa urna tá fraudada. Vai chover de denúncia desse tipo. Porque bolsonarista, pessoal, vocês sabem que eles têm uma certa dificuldade. Eles têm dificuldade. Eles vão apertar o número de Bolsonaro de 2018 e vão falar que tá fraudado. Vai chover desse tipo de denúncia. E aí o que vai acontecer? O Bolsonaro vai pegar todas essas denúncias. Não é denúncia, toda essa mentiraiada toda, para fortalecer ainda mais a narrativa que ele é um perseguido. Porque quando ele for derrotado, ele vai ser derrotado, vocês sabem que a campanha dele tá em pânico, tá em crise, o Centrão já fiz vídeo também, o link tá aqui no card, ele vai falar: eu fui perseguido, o pleito foi fraudado, o pleito foi mentiroso, houve toda uma arquitetura, um processo do STF, do TSE para me prenderem, porque eu afrontei todos eles. E as denúncias de fraude se espalharam por todo o país no dia do pleito. Então é uma perseguição e vocês vão ter que me
proteger porque eles querem me jogar na cadeia, porque eles estão me perseguindo. Essa é a narrativa do Bolsonaro, já estou cantando pra você, e não estou cantando esse ano, eu estou cantando há muito tempo. Mas por quê? Porque a gente manja muito? Claro, a gente manja demais, graças a vocês e aos seus comentários. Mas também a gente consegue, a gente entende o Bolsonaro já faz um certo tempo.